Senta aqui comigo que hoje eu vou te contar como eu conheci meu marido e como a gente conseguiu casar sem ter praticamente nada. Bom, começando do início de tudo, eu conheci ele na escola, quando eu tinha apenas 16 anos. Éramos muito amigos, ele era daqueles amigos, sabe, bem carinhoso, que ficava ali atencioso, perguntando se estava tudo bem, perguntava sobre o meu dia, o que eu fiz depois da escola. Todo grande amor surge de uma grande amizade, na minha opinião, porque comigo funcionou assim. Ele sempre foi esse tipo de amigo. Até que chegou um momento que ele começou a gostar de mim e, infelizmente, eu ainda não gostava dele. Fiquei um bom tempo assim, ele gostando de mim e eu ainda não gostava dele. Comecei a gostar dele, pronto. Aí eu decidi namorar mesmo com ele. Ele foi na minha casa, pediu os meus pais, 17 anos já. O objetivo sempre foi casar, sempre foi um sonho de criança, de infância, casar, sabe? De vestido, comemorar, algo bem bonito. Ele, por ser meu amigo, ele sabia disso. Mas o meu sonho era casar nova, não esperar muito pra casar ou casar muito mais velha. Casar entre 25 anos, mais ou menos. Quando a gente tinha mais ou menos 3 anos de namoro, ele me pediu em casamento, que foi um momento assim muito emocionante. A gente era bem novinho. Eu olho as fotos assim e eu acho tão fofinho o momento. A gente começou a amadurecer a ideia de se casar mesmo, ter um relacionamento ali sério, firmado em Deus. E nesse meio tempo, a gente começou a ver que os obstáculos precisávamos de dinheiro para conquistar as coisas. Como eu sou de família humilde e ele também, a gente não teria esse dinheiro, né? Os nossos pais, assim, olha esse dinheiro aqui para vocês conseguirem as coisas. Não teria essa possibilidade. Então, nós começamos a vender sacolé gourmet. Eu trabalhava, pegava o ônibus 7,90, que era para Madureira, trabalhava no telemarketing e nessa época eu levava no ônibus, lembro que eu levava os sacolés todo com risco, né, de estragar, mas não estragava porque eu botava num recipiente, né, que conservasse. E ali eu levava no ônibus todos os dias. E às vezes eu ia lá pra casa dele pra gente fazer sacolé, ficava fazendo sacolé até tarde. E toda vez nessa luta de conquistar o dinheiro para que a gente casasse. Dentro desse meio tempo, a gente amadureceu muito o nosso relacionamento, porque a gente aprendeu bastante coisa um com o outro. E no dia a dia ali, fazendo alguma coisa que envolve dinheiro, gera estresse, e a gente vai se ajustando, porque nada é perfeito, gente. E uma coisa que eu tenho certeza, que quando você escolhe alguém, você tem que decidir estar com aquela pessoa todos os dias, é uma escolha diária. Não é somente decidir naquele dia, casar e pronto. Não, é todos os dias. Até mesmo antes de casar, pelas dificuldades, a gente acaba escolhendo todos os dias. E foi assim que foi o nosso relacionamento e tem sido até hoje. E quando nós decidimos de fato marcar a data do casamento, a ideia era só casar no civil, porque a gente não tinha condição de fazer uma festa. Mas sabe quando lá no fundo você sente que precisa ter esse momento que é muito importante? Então eu comecei a falar com Deus, depositar minha esperança, minha fé, minha confiança totalmente nele, com a certeza de que ele poderia fazer isso. E de fato, eu estava tendo fé de que poderia ser realizada uma festa mesmo com tudo já organizado para não ser feita uma festa. Nós marcamos o casamento no civil, seria em dezembro. Seria não, né? Foi em dezembro e aconteceu o nosso casamento. Ele aconteceria em dezembro e um pouquinho antes, se eu não me engano, em setembro. Estava nessa esperança de conseguir uma festa de casamento. E foi quando eu vi um anúncio de um salão de festa que eu achei muito lindo. E eu falei, por que que a gente não vai visitar? E aí ele pra mim falou assim, mas a gente não tem nem dinheiro. E realmente, gente, a gente não tinha dinheiro. Mesmo assim, eu marquei a visita e a gente foi, com fé. Chegando lá no local, nossa, assim, eu fiquei apaixonada pelo espaço, porque era exatamente o que a gente queria. Um espaço com área verde, bem bonito, sabe? Bem nossa cara, só falando assim. Do espaço foi apresentando, tudo direitinho, mostrando cada detalhe. E ela falou assim, vamos ver a data? Nesse momento que a ficha caiu, como que eu vou fechar uma data sem ter dinheiro? Pra ela, tá bom, quais são as datas disponíveis que você tem? Quando a gente tem fé, a gente tem que agir feito maluco, né? Fingir que tem dinheiro e que vai dar tudo certo. E realmente vai dar quando Deus está no controle. Ela falou assim, olha, eu tenho alguns meses aqui. E ela foi falando os meses, ela tem maio. Aí maio a gente falou assim, maio é bom. O mês que a gente queria, fingindo que era isso. Falou,
Tenho aqui 5 de maio, não sei quanto de maio. Quando a gente olhou 5 de maio, a gente se olhou na hora e sorrimos. Falou, vocês gostaram dessa data? Aí sim, foi a data que a gente noivou, né? A gente noivou no dia 5 de maio, que ele fez uma surpresa pra mim, no meu aniversário. Foi muito bonito, e a gente até contou um pouco da história pra ela. Fez uma surpresa, eu comemorei meu aniversário no dia 5, no rodízio, ele entrou com um buquê e se ajoelhou, foi muito emocionante. Então, assim, pra gente aquela data seria importante. A partir daquele momento eu entendi que Deus já estava no controle das coisas, mesmo sem ter o dinheiro. Marcamos a degustação, o Igor conseguiu um dinheiro, que Deus abençoe a gente, para poder dar de entrada para que a gente conseguisse casar. E o restante a gente ia pagando aos poucos, parcelado. A gente ainda tem esse detalhe. Na degustação, nós gostamos bastante da comida, além do espaço, a comida era maravilhosa. Ficamos encantados com tudo, com o atendimento, com a comida, com o espaço. E fechamos, saímos dali com a data fechada. Foi um milagre porque nós não tínhamos dinheiro realmente, não sabíamos como seria daquele momento para frente para pagar o casamento. Era uma dívida, né, que a gente se disponibilizou a pagar, mas o que a gente tinha era fé e acreditávamos que Deus faria o impossível. E foi assim que a gente seguiu o nosso casamento. Até maio foi passando por momentos de todo momento de fé, de confiando em Deus e acreditando que Ele faria acontecer mesmo que tudo fosse ao contrário. Então, depois de fechar a festa de casamento, 11 de dezembro nós casamos no civil e foi também um momento muito emocionante. Disso, eu tinha um sonho de casar no civil bem maquiada, sabe, bem bonita. E eu era modelo, às vezes, de uma maquiadora. Ela foi e falou: eu vou te dar de presente o seu casamento e o pré-wedding. Gente, eu fiquei assim, Deus de detalhes mesmo. Quando a gente foi fechar o fotógrafo, também foi uma coisa que Deus fez. Tá com o fotógrafo, fechar a festa, tudo direitinho. Falou: gente, eu vou dar o pré-wedding pra vocês, tá? De presente. Então, assim, a gente também não pagou. E a gente teve esse momento que queríamos muito e achávamos que não teríamos. E com o passar do tempo, Deus foi só abençoando, abrindo portas. Conseguiu conquistar coisas da casa que a gente achava que não conseguiria. Móveis, conseguimos conquistar também. E chegou o grande dia do casamento. Foi tudo perfeito, foi incrível, foi da forma que Deus quis que fosse. Lá estavam pessoas que Deus queria que estivesse. E eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento. Nós tínhamos apenas 22 anos. E éramos um casal improvável para algumas pessoas, até para casais mais maduros, né? Ou até mesmo para pessoas olharem assim: nossa, casal tão novo, o que que vai conseguir? Não tem nada. Mas Deus foi abençoando aos poucos a nossa vida. Eu vi Deus em cada detalhe. Eu lembro que quando o fotógrafo entregou todas as coisas do casamento, foi um momento assim inesperado para mim, porque quando eu fui olhar o vídeo do casamento, simplesmente teve drone e a gente nem notou. Um detalhe importante, era meu sonho, era nosso sonho, na verdade. A gente foi num casamento de um primo dele, onde tinha drone, e era o nosso sonho ter drone. Nós fomos presenteados pelo drone, sem nem saber que teria drone. Eu vi nas filmagens depois que teve drone e ele falou: foi um presente, Deus tocou no meu coração. Deus pediu para que eu presenteasse vocês. Então, além dele ter presenteado com o antes do casamento, durante o casamento, Deus foi um Deus de detalhes. Eu quero enfatizar isso para vocês também. Não sei, pode ser que não seja um casamento, possa ser uma casa, um carro. Deus é Deus de detalhes. Ele age de acordo com a nossa necessidade também, tá? Ele dá tudo o que a gente precisa. Mas ele tá aqui para realizar os desejos do seu coração também. Porque as necessidades para ele é simples, mas os desejos do seu coração é importante. E eu percebi isso a todo momento do nosso casamento, da nossa vida, que Deus é um Deus de detalhes e ele age também com os desejos do nosso coração, não só com as nossas necessidades. Então, nós casamos, realizamos, conquistamos muitas coisas. Hoje nós temos 5 anos e 5 meses de casados. Conquistamos bastante coisas que não caberiam em um vídeo só. E o que eu queria trazer hoje para vocês é um pouquinho de mim, de quem eu sou. E para falar um pouco de mim, eu falo um pouco do meu marido também, porque um pouco do que eu sou também faz parte do que ele é. Porque eu acredito muito que nós nos tornamos um só. E a nossa história foi escrita pelas mãos de Deus, foi tudo feito por Deus. Então hoje eu queria dizer para você também: não desista do seu sonho. Acredite que ele vai acontecer. Porque Deus
pode realizar, independente das circunstâncias e da questão financeira. E eu venho com os próximos vídeos falando um pouquinho mais, que tem muitos testemunhos para contar. Eu venho nos próximos vídeos contar. E se você quer saber de mais alguma coisa, deixa aqui seu comentário. Em breve eu posso estar respondendo, fazendo um vídeo, falando um pouco de como foi casada aos 22 anos, assumir uma responsabilidade, uma casa, que eu venho contar para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.